Formado, Senhor, pela sua palavra. Dá-nos um coração, Senhor, com fome e sede pela sua palavra. Dá-nos um coração com fome e sede pela sua presença, Senhor Jesus. Eu creio que cada um deles que estão aqui hoje, Senhor Jesus, eles vão receber, Pai, a sua palavra, do seu Espírito. Eu creio que eles não irão embora, não voltarão para suas casas da mesma maneira, Senhor Jesus, que eles veio. Mas a sua palavra vai ser enviada aos corações e o teu Espírito vai produzir, Senhor Jesus, vida sobre cada um deles. Obrigado, Espírito Santo, pela sua doce presença aqui, Senhor. Espírito Santo, seja o nosso guia, o nosso instrutor, o nosso mestre essa noite. Fala o nosso coração, Senhor. Edifica-nos com a verdade da sua palavra. Oh, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela sua bondade, pela sua graça. Obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, Senhor. Pode se assentar, igreja, amém? Obrigado, Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de João 14, 16. Assim, a palavra de Deus produz mudança real. João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. Perdão, João 14, 6. João 14, 6. João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Todo mundo achou aí? Se vocês não acharem, acredito que a Thaís vai conseguir colocar aqui para vocês, amém? Diz assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que é Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode vir ao Pai, a Deus Pai, a presença de Deus, senão por meio de Jesus. Amém? Essa é uma palavra bem conhecida, a gente conhece bastante. Aqui é Jesus dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus veio à Terra e Ele deu essa declaração, Ele estava ali diante dos discípulos, e um dos discípulos pergunta para Ele, vamos ler o versículo 5, ó. Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Eles perguntam para Jesus acerca do caminho. O verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Então, se Jesus é o caminho, e através de Cristo eu e você conhecemos a Deus, Deus Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Aí Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala: estou há tanto tempo convosco que vocês não me conheceis. Eu quero que vocês guardem essa palavra aí, caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Eu sou o Eu sou o caminho. Quando Jesus veio na terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, Ele subiu. A Bíblia fala no livro de Atos que o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ali a igreja nasceu. A igreja nasceu em Atos dos Apóstolos. Todos os irmãos, todos os cristãos que criam em Jesus Cristo, eles foram chamados. Hoje em dia você conhece uma pessoa que vai na igreja e crê em Jesus, ela é conhecida como o que hoje? Como crente, sim ou não? Fulano é crente, sim ou não? Amém? Quero que vocês vão lá em Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos 9, 1. Vocês vão entender. Jesus disse: eu sou o caminho. Quero que vocês vão em Atos 9, 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos dos Apóstolos 9, 1. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que uma pessoa possa conhecer a Deus verdadeiramente, ela precisa aceitar ela precisa se entregar para Jesus. Ela precisa receber Jesus como seu único suficiente, salvar. Depois que essa pessoa recebe a Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo a um caminho. É sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, amém? Vocês já vão entender que caminho é esse, ó. Quando uma pessoa se convertia na época dos apóstolos e cria em Jesus Cristo, ela não era chamada de crente. Ela era chamada de o cristão, que significa pequeno Cristo, mas no começo eles foram conhecidos como seguidores do caminho, ó.
Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Aqui está falando do apóstolo Paulo antes dele se converter. Quero que vocês prestem atenção no versículo 2. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco. Paulo era um fariseu, pediu algumas cartas para a sinagoga de Damasco para poder perseguir. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que o quê? Que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então Paulo, a Bíblia diz que ele era um perseguidor da igreja. Eu quero que vocês prestem atenção como que os cristãos naquela época eram chamados. Eles eram chamados de os seguidores do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém pode ir ao Pai a não ser por... Quando você entrega a nossa vida para Jesus, a gente é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, a um caminho. E que caminho é esse? Fala assim, Igor, que caminho é esse? Sim, agora eu quero que vocês vão lá em Isaías 35, 8. Quero que vocês entendam isso. Igreja, todo cristão, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele é guiado por esse caminho. Amém? Ele é conduzido pelo Espírito Santo a esse caminho. Esse caminho é tão conhecido que alguns cristãos, eles colocam alguns chavões, alguns nomes nesse caminho. Vocês vão entender. Vai Isaías 35. Isaías 35, verso 8. Isaías 35, 8. Esse capítulo inteiro é a profecia de Isaías sobre os redimidos, sobre aqueles que haveriam de ser salvos. Isaías foi um profeta, amém? Por sinal, o que mais falou acerca de Jesus Cristo. Quero que vocês comecem do verso 8 ali, Isaías 35, 8. E ali haverá uma grande estrada. Um quê? Um caminho, que será chamado caminho de Santi. Caminho de Santi. Então, todo cristão, quando ele aceita Jesus Cristo, quando ele recebe o Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito Santo a partir do momento a um caminho de santidade. E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado o caminho de Santi. É assim, Jesus disse: eu sou a porta, sim ou não? Quando eu e você passa pela porta, que é Jesus, eu e você somos levados pelo Espírito Santo por um caminho. A gente começa a aprender a caminhar como Jesus caminhou. Amém? Vocês vão entendendo, E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado o caminho da Santi. Quero que vocês prestem atenção, depois do ponto. Os impuros não passarão por ele. Os impuros servirá apenas aos que são do, e os insensatos não o tomar. Então, esse caminho que o Espírito Santo leva, os impuros. O que é o impuro hoje, segundo a Bíblia? Aquele que não tem a Jesus Cristo. A Bíblia fala que aquele que não tem Cristo ainda ele vive debaixo da escravidão do Ele está escravo do pecado. Eu quero que vocês, vamos ler esse versículo de novo, vocês verem como, igreja, algo que Isaías profetizou há milênios atrás, fez sentido quando Jesus veio e faz completamente sentido hoje. Estão compreendendo? Está entendendo o poder de Deus? A ciência de Deus, a presciência dele, E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado caminho de Santi. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Quem são os que são do caminho? Os que creem em Jesus, os que creem em Cristo. Esses são os que são do caminho. Então esse caminho não vai servir para uma pessoa que não tem Jesus. Vocês estão entendendo? Esse caminho não serve para quem ainda não tem Cristo. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Servirá apenas aos que são de Cristo. Os insensatos não o tomarão. 9. E ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Quer dizer, esse caminho não é, vamos dizer assim, produzido pelo diabo. Amém? Vocês vão entender. Esse caminho não é um caminho que é o diabo que está te levando. Por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, quem toma de conta da sua vida agora é Jesus. A Bíblia fala que uma vez que você entrega a sua vida para Cristo, você sai do reino das trevas e é colocado no reino da maravilhosa luz. Então não tem demônio. Amém? Não é diabo agora que está ganhando a sua vida. Quero que vocês entendam isso. Verso 9. E ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, e não se acharão ali. Ponto. Só
os redimidos andarão por... Só os redimidos. Quem são os redimidos? A Bíblia fala que aquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele é redimido, ele é perdoado de todos os seus pecados. Ele é purificado, santificado pelo sangue de Cristo. Compreenderam aí? Estão entendendo? Versículo 2. Ó, você vê que é incrível isso, igreja. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura, ou alegria eterna, pode estar escrito na Bíblia de vocês. E coroará suas cabeças. Lembra que Cristo prometeu em Apocalipse sobre aquele que for fiel, aquele que permanecer até o fim, ele vai dar uma coroa. E a tristeza e o suspiro fugirão. E ali não haverá mais tristeza, nem morte, nem dor, porque essas coisas já se passaram. Vocês estão entendendo? Então ele está falando que eu e você, que servimos a Jesus Cristo, a gente vai ser levado pelo Espírito Santo a um caminho. Mas que caminho é esse? Volta lá no começo do versículo 8, ó. E ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado o caminho de santidade. Tá entendendo? Uma vez que eu e você aceita Jesus Cristo, a gente é levado por Deus a um caminho de santidade. Thaís, coloca Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao de... Estão entendendo? Quem levou Jesus por esse caminho? O Espírito. Vocês estão entendendo? Quem leva eu e você ao caminho de santidade, de santificação? O Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Esse caminho de santidade, de santificação não serve para o ímpio. Não serve para aquela pessoa que não tem Cristo. Vocês estão entendendo? Para ele, como ele não tem Cristo, nada que o Espírito Santo fizer com relação à santificação vai ter fruto algum, vai produzir nada na vida dele. Não vai fazer diferença. Vocês estão entendendo? Esse caminho de santificação só é levado àqueles que verdadeiramente, sinceramente, se entregou para Jesus Cristo. Quero que vocês vão agora abre Mateus 5:8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus 5:8. Você aqui já ouviu algum cristão, né? Antes de ser convertido. Antes de ser convertido eu ouvia muito isso. Estou passando pelo D. Mas muitas vezes o cristão, o filho de Deus, ele pensa que quem está levando ele por esse caminho é o diabo. Só que a gente leu lá e viu que quem levou Jesus por esse caminho foi o Espírito. Mas com qual intuito o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Fala, para santificá-lo. Assim, santidade. É sobre isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com vocês hoje. Santidade. Mateus 5:8 diz assim, ó: bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Ou tem outro versículo que diz também: sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, santidade. O que é santidade? Você fala assim, santidade é um estado de pureza. Santidade é um estado de pureza. Quando eu e você vem e aceita Jesus Cristo, a gente, de maneira consciente, entrega a sua vida para Cristo. Eu hoje decidi, de fato, entregar minha vida para Cristo e viver a vontade de Deus, a maneira de Deus. Naquele momento, eu e você recebe algumas coisas. Eu quero ler com vocês. Vai em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29. 1 Coríntios 1, 29. 1 Coríntios 1, 29. Primeira Coríntios 1, 29. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Verso 30. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Jesus Cristo, ou que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. Quando eu e você aceita Jesus Cristo, quando Cristo veio na terra, Ele entregou a sua vida por nós. A Bíblia fala, que nem a gente leu aqui, que nenhum homem pode se gloriar diante de Deus. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e falar assim, não, eu vou entrar no céu, eu sou salvo por causa daquilo que eu fiz. Da mesma maneira, nenhum homem pode se glorificar porque é santo. Vocês estão entendendo? Porque nenhum homem pode ser santo por si
por si mesmo. Ó, olha o verso 30. É, porém, por iniciativa dele quem? De Deus. Então é algo que começou em, fala assim, santidade, santificação. É algo que começa em Deus. Vocês estão entendendo? É algo que vem de Deus para mim e para vô. Quando a pessoa vem e ela aceita Jesus Cristo, ela reconhece seus pecados. Naquele instante ela sente que ela foi completamente perdoada. E ela volta àquele estado de puro. Ela é regenerada. O que é regenerado? Regenerado fala de algo que foi quebrado, destruído, e ele é trazido de volta ao seu estado original. Então o pecado entrou, destruiu a vida da pessoa. A pessoa muitas vezes vê essa destruição. Um exemplo, na família, no casamento, nas finanças. Ela vê essa destruição em áreas da vida, mas a raiz dessa destruição é o É o pecado. Vocês estão entendendo? Quando você aceita Jesus Cristo, a gente é regenerado, a gente é justificado, a gente é perdoado dos nossos pecados. Fala assim, eu também sou santificado. Então naquele momento você sente, não sei se vocês já tiveram essa experiência de sentir, sentindo ou não, isso acontece. Você é santificado, você se torna puro diante de Deus. Meio estranho falar isso, né? Igor, como você pode falar que eu me torno puro diante de Deus se eu ainda vejo que eu tenho falhas e erros? Vocês vão compreender até o final. Então naquele momento aí você recebe uma pureza, algo divino que vem do Espírito Santo. Estão entendendo? Olha o verso 30. E porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, a justiça, que fala do perdão dos pecados, santidade e redem. Eu e você, a gente recebe essa santidade em Cristo. Assim, no instante que a gente entrega a vida para Jesus. Só que essa santidade que a gente recebeu em Cristo, ela vai se desenvolvendo. Ela vai sendo aperfeiçoada em nosso coração por meio do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E é nesse aperfeiçoamento, nesse momento que o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, que a gente é levado por esse caminho que parece deserto. Como assim deserto? É aquele caminho que parece que só está você e Deus. Por exemplo, você tem sua esposa, você tem seus amigos, você tem seus familiares, mas parece que só está você e Deus. Quanto é que já passou por isso? Parece que é só você e Deus ali. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o Espírito Santo te levando a um caminho. E qual que é o desejo de Deus ali? Que você cresça em intimidade, em comunhão, em relacionamento com Deus. Isso vai produzir em você santificação. Ó, aquela pureza que você recebeu em Cristo, de Cristo Jesus, o caminho de santidade, de santificação vai fazer com que você permaneça nela. Estão entendendo? Estão compreendendo? A Bíblia fala que os puros de coração verá o ser. Quando você permanece nessa pureza produzida pelo Espírito, você consegue ver Deus operando na sua vida. Vocês estão entendendo? Você consegue ver Deus, literalmente, não um corpo físico, mas você consegue ver Deus se movendo em você e ao seu favor. Vocês estão entendendo? Fala assim, a santificação é algo muito importante. Igreja, se uma pessoa, porque a santificação fala de uma maturidade espiritual. Se uma pessoa não se deixa ser santificada pelo Espírito Santo e ela recebe qualquer bênção, por mais que seja muito boa, logo aquilo ali vai se desfazer de um jeito. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo. Se uma moça pede um casamento, Deus, eu quero casar, me envia um marido. Aí ela casa. Só que ela tem comunhão com Deus. O marido também tem comunhão com Deus. Vamos colocar que os dois são cristãos, creem em Jesus. Só que se ela e nem ele vivem nesse processo de santificação, o que vai acontecer em casa? Os dois vão ficar guerreando um contra o... Por quê? Fala assim, porque a santificação é o que acontece no meu interior. Já vou entrar nisso. Se uma pessoa recebe muito dinheiro, mas ela não tem maturidade espiritual, o que acontece com ela? Em vez dela gastar o dinheiro gasta ela. Aquelas pessoas que elas entregam toda a saúde para obter riquezas, não que seja errado ter riquezas, nada disso, mas ao fim da vida elas estão sem saúde. Estou dando um exemplo, vocês estão entendendo? É a mesma coisa a vida espiritual. Quando você é santificado por Cristo, você amadurece espiritualmente. E aí a vontade de Deus, os planos de Deus começam a se desenrolar na sua vida, sem ser a força do seu braço, mas é a vontade de... É como um rio que te leva. É o vento, que nem Jesus falou, o vento sopra para onde que ele quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas ele te leva. É o Espírito, ele vai te levando. Estão compreendendo? Então quando você se santifica, quando você deixa com que Deus te santifique, você fica muito mais sensível à presença de Deus. Vocês estão entendendo? Você fica muito mais consciente da presença de Deus. A sua comunhão, o seu relacionamento com Deus se torna muito mais profundo. A sua fé mais firme. Estão entendendo?
Glória a Deus. Quero que vocês vão lá agora em Colossenses capítulo 2, versículo 22. Vou falar para vocês aqui agora o que não é santificação, o que não é santidade, amém? O que não é. Colossenses capítulo 2, versículo 22. Colossenses 2, 22. Colossenses 2, 22. Ó. E todas essas coisas que estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. O que quer dizer isso? Fala assim, regras exteriores. Verso 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Ela parece algo bom, parece algo santo, algo puro, com toda a sua pretensão religiosa, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos A santidade, igreja, não é algo exterior. Vocês estão entendendo? Não é roupa, não é trejeito, não é regras que você coloca. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Isso não é santidade. Vocês estão entendendo? Como que vocês já vão entender? Então significa que eu posso usar qualquer roupa, fazer qualquer coisa? Não é por aí, vocês vão entender. Mas a santidade, a verdadeira santificação, ela não é algo exterior. Pra você ver, ó. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com a sua pretensão religiosa. Quer dizer, você aparentemente mostra que está tendo uma religiosidade, uma santidade. Você mostra. Era que nem os fariseus. Eles usavam algumas roupas, né, específicas, algumas coisas, e aparentemente eles pareciam homens santos. Pretensão religiosa. Só que é uma falsa severidade com o corpo. Quer dizer, ser severo com o corpo. Penitência. Amém? Isso não vem de Deus. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos Quer dizer, para a santificação real, não tem valor ao? Fala assim, a santificação real, ela acontece dentro. Se uma pessoa é transformada dentro, o seu exterior vai ser a consequência. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai aí, ela dentro. Ela é mais penetrante do que a espada mais afiada. Ela divide juntas e medulas. Por isso que ninguém tem o poder de mudar nem. Eu posso até te falar assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e você vai fazer, talvez porque você tenha fé, mas não vai ter uma santificação real. Não vai ser algo real dentro de você. Vocês estão entendendo? É como aquela pessoa que ela deixou de fazer algo só porque alguém falou, mas dentro dela ainda ela se sente presa, amarrada por aquilo. Vocês estão entendendo? É como aquela pessoa que acha que está liberta exteriormente, mas dentro dela ela sabe que tem cadeias prendendo. Vocês estão entendendo? Compreenderam? Por isso que o evangelho, ele sempre trabalha de dentro para fora. O evangelho, igreja, ele trabalha primeiro no coração do homem. Primeiro no coração do homem. Estão entendendo? Ó, essas regras de fato têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade. Porque uma santidade genuína, ela carrega Lembra que Jesus falou, aprendei de mim porque sou manso e humilde. Humildade não é miséria, amém? Ó, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos A ira, a mentira é um impulso Sim ou não? É algo gerado pela nossa. A santidade, ela é produzida em nós pelo Espírito e ela nos dá o domínio sobre os impulsos Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Vocês estão entendendo? Quando vem algo para você fazer, mas você tem controle sobre você. Uma pessoa que não tem o domínio próprio, ela é guiada pelas vontades, pelos sentimentos, pelas emoções. Ela é guiada pelos desejos. Amém? Estão entendendo? Quero que vocês vão lá em Mateus 23, 26 agora. Mateus capítulo 23, verso 26. Fala assim que eu recebo Jesus. Fala assim que eu recebi Jesus, eu preciso trilhar esse caminho, porque senão eu não vou crescer. Vocês entendem que esse caminho que eu estou falando não é aqui fora. Por exemplo, você vai continuar na sua casa, vai continuar no seu serviço, mas dentro de você vai ser levado por Deus a caminhos. Quando a coisa é muito profunda, ó, pode ir abrindo lá em Mateus 23, 26. Quando a pessoa quando ela viveu uma vida do pecado muito profunda,
Uma das coisas que o pecado produz na pessoa, ou eu diria a pior coisa, o pecado original, fala assim, é o orgulho. O orgulho. Quando a pessoa vivia muito atolada no pecado e ela entrega a vida para Jesus Cristo, ela vai ter um pouco de dificuldade de compreender, de assimilar as coisas do reino. Porque a vida que ela vivia antes era baseada no orgulho. Vocês estão entendendo? Por isso, tem algumas pessoas que ela se entrega para Cristo e algumas situações na vida exterior dela, parece que não vai... Poxa, eu aceitei Jesus, eu pensei que tudo ia ficar bom, tudo parece que foi de ladeira abaixo. Na verdade, não. Muitas vezes Deus vai permitir com que situações aconteçam. Deus não tem prazer em situações ruins, não é isso que eu estou falando, mas vai permitir que algumas coisas aconteçam para que o nosso coração seja quebrantado. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que não tem um quebrantamento de coração, dificilmente ela vai ouvir a Deus, dificilmente ela vai conseguir fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Vou dar um exemplo para vocês. Uma das coisas do orgulho é a pessoa que confia na força do seu próprio braço. E aí, se Deus falar alguma coisa, dificilmente ela vai conseguir confiar e se entregar a Deus. Porque até hoje, a vida inteira, ela aprendeu a confiar no seu próprio braço. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Por isso que tem algumas pessoas que parecem que sofrem mais. Eu vou ficar em paz. Mas tem, igreja, isso é real. Já vi algumas vezes acontecer. Vocês estão entendendo? Tem algumas pessoas que parecem que algumas situações exteriores parece que tem que espremer ela. Vocês estão entendendo? São pessoas que carregam a raiz de orgulho. Sabe quando você tem um pus e um machucado? Se não espremer aquele ali, vai pior. E se piorar, você vai ter que arrancar fora. Vocês estão entendendo? Então a dor, muitas vezes, de ser espremido é para que você não seja arrancado. Vocês estão entendendo? Então, algumas situações vêm que nos apertam, que aqui fora a gente está bem, mas dentro de nós está nos apertando, para que a gente se aquebrante, o Espírito Santo possa produzir dentro de nós a santificar. Tá vendo? Que esse caminho, para quem está em Cristo, serve. Para quem está em Jesus, faz sentido? Sim ou não? Para o mundano, faz sentido? Vocês estão entendendo? Muitas pessoas vêm, aceitam Jesus, mas a mente ainda, a maneira de pensar ainda é desse mundo. Está renovando o entendimento. Não, mas eu ia para a igreja, eu pensei que tudo ia ser bom, parece que agora aconteceu uma dificuldade, cadê Deus? Não. No instante que você entregou sua vida genuinamente para Jesus, Deus sempre está com você. Jesus disse, Jesus não mente. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. No instante que você entregou sua vida para Ele, Ele falou assim, eu subirei, mas não vos deixarei órfão. Enviarei para vós Consolador. Quando você não tem Cristo, o Consolador só está do seu lado. Mas quando você tem Cristo, o Consolador mora dentro de você. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? O Espírito Santo mora dentro. Às vezes a aflição é tanta que a gente parece que não está sentindo Deus, que Deus não está, mas Deus está. Vocês estão entendendo? É que nem Jesus no Getsemane. A Bíblia fala que quando Jesus dobra o joelho no Getsemane, suando sangue, perto de morrer, ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Deus, se for possível, não me deixa passar por isso. Mas depois ele volta, todavia não seja feita a minha vontade. Quer dizer, todavia não seja feito como eu quero, mas como o Senhor. Deus sabia que não dava para ter outro caminho, tinha que passar. O que Deus faz? Isso só está escrito em Lucas. A Bíblia fala que Deus envia um anjo e consolava Jesus. Vocês estão entendendo? Então quando você estiver sendo levado por esse caminho no deserto, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, ele fica 40 dias de jejum, você vai ser consolado pelos anjos, pelo Espírito de Deus, por pessoas que talvez vão aparecer na sua vida. Mas eu quero que você tenha isso na sua mente. É necessário que você trilhe esse caminho. Vocês estão entendendo? Aquele mesmo que te levou a ele é o mesmo que vai te levar até o fim. Vocês estão entendendo? E quando você chega no fim, você fala, ainda bem que eu continuei. Vocês estão entendendo? Porque, em contrapartida, o mundo está indo de ladeira a... Mas você, muitas vezes, sem entender, diria na maioria das vezes, está crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Quer dizer, você está se aproximando cada vez mais de Deus. Vocês compreendem? Então, nem toda situação ruim, muitas vezes, é produzida pelo diabo. Muitas vezes, Deus não tem prazer nas coisas ruins, amém? Deus não é sádico. Deus não brinca com o sofrimento do ser humano. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que Deus é misericordioso e a sua misericórdia se renova todos os dias. Mas muitas vezes Ele permite com que situações ruins aos nossos olhos aconteçam para que algo muito melhor aconteça lá na frente. Estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Fala assim, a santidade é algo que acontece no meu interior. É invisível aos meus olhos.
E muitas vezes imperceptível. Então a santificação, quando Deus está te santificando, aos seus olhos você parece que é a mesma pessoa. Porque muitas vezes parece que não está acontecendo nada. Está. O que está acontecendo aqui? Aqui dentro. A Bíblia fala que o nosso homem exterior, ele pode se fraquejar, ele pode se entristecer, pode se abater. Contudo, o nosso homem exterior fraqueja e se abate, mas o nosso homem interior se renova a cada dia. Vocês estão entendendo? Isso é real, igreja. Vocês estão entendendo? Quando o processo está acontecendo, muitas vezes eu e você não mas está acontecendo. Está acontecendo. É incrível. Falei que queria colocar as 3 pessoas aqui. Você no começo, você no meio, e agora? Você já está muito mais maduro. Maduro no quê? Espiritualmente. Vocês estão entendendo? Por isso, cada minuto que você ouve a palavra de Deus, que você está em comunhão com Deus, nunca é perdido. Glória a Deus. Fala assim, a obra está acontecendo no meu coração. Ó, fariseu cego, limpe primeiro o quê? O interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então o fariseu, ele tinha uma aparência de religiosidade, ele tinha uma aparência de homem de Deus, mas interiormente, vou dar um exemplo para vocês, isso é ruim, creio que talvez você já tenha passado por isso, mas quando você vê um irmão que aparentemente, nossa, esse irmão de Deus, mas você senta para conversar com ele, a fonte começa a jorrar, parece que não é de Cristo, sim ou não? A água salgada começa a jorrar, né? Não a doce. Vocês estão entendendo? Mas não julguem ninguém, amém? Ore por essas pessoas, estou usando como exemplo. Vocês estão entendendo? Então a aparência religiosa, a aparência exterior, não quer dizer nada. O que importa é o que está acontecendo no interior. Isso é o que conta para Deus. Fala assim, motivações. A santidade, a santificação real é aqui. Ó, eu posso muito bem e fazer um bem para você. Depois eu chego diante de Deus e falo, ó, tá vendo Deus, como eu fiz o bem para ela, agora o Senhor tem que me abençoar. Foi de todo o coração? Foi buscando um interesse. Então a santidade real, ela tira de você os interesses pessoais. Ela trabalha nas suas motivações. Fala assim, Igor, o que é motivação? O porquê eu faço o que eu faço. Vou dar um exemplo. Por que eu venho aqui pregar para vocês? Tem um porquê por trás, sim ou não? Vocês estão entendendo? A verdadeira santidade, ela trabalha nas motivações do seu coração. Muitas vezes a gente ora e pede coisas para Deus e não vê e muitas vezes a gente ora e vê a resposta. Deus, será que eu orei errado? O que está acontecendo? Por causa das nossas motivações? Vocês já perceberam que às vezes nem tudo que a gente fala é o que realmente está no nosso coração? Deus se atenta para o coração. Então quando o Espírito Santo passa a morar em nós, ele começa a trabalhar nas nossas motivações e nas condições do nosso coração. Às vezes nosso coração está numa condição de ira, não vou nem colocar de ira, porque ira é algo que vem e vai. A pior delas, igreja, muitas vezes nosso coração está numa condição de amargura, que é falta de perdão. Essa daí é a pior condição que o seu coração pode se encontrar. Não, mas fulano fez mal para mim, eu estou com raiva dele e não tem como. Quando a pessoa se encontra na condição de amargura, a presença de Deus fica inacessível a ela. Porque a Bíblia fala que se você não perdoar os que machucou, Deus não pode perdoar você. Esse é um dos piores estados, igreja. O coração está em amargura. É como uma pessoa com câncer. Já viu uma pessoa com câncer em estado terminal? Ela vai definhando, sim ou não? Ela deita na cama e vai secando, murchando. A pessoa que está em estado de amargura é a mesma coisa. Ela não tem vida, ela não tem paz. Estão entendendo? Amém? Estão entendendo aí? Então, ó, Deus, quando o Espírito Santo vem, ele trabalha nas motivações do nosso coração, nas condições do nosso coração. É dali que a verdadeira santificação, a verdadeira santidade é produzida. Amém? Fala, tudo isso é um caminho, ou seja, é um processo, é o que vai acontecendo. Amém? Glória a Deus. Jesus fala para os fariseus aqui: limpai primeiro o interior do copo e do prato. O copo e o prato representam o coração, para que o exterior também fique limpo. Então aquilo que Deus está fazendo em você, uma hora vai sair para... Se Deus está colocando no seu coração promessas, palavras, uma hora vai sair para fora. Uma hora aquilo vai se materializar, se manifestar. Vocês estão entendendo? Mas você não pode sair do carro. Sabe quando você sabe que está sendo levado por Deus em uma situação e a gente tenta dar um jeito com o nosso próprio braço?
Parece que aquilo que era ruim fica 2 vezes pi. Por quê? Como se a gente estivesse no deserto e falou, não, eu vou cavar um pouco aqui, ó, e vai sair água. Sai água, sim ou não? Não, você fica com mais sede. Tá entendendo? É mais fácil você orar e pedir para Deus mandar a chuva. Sim ou não? Tá entendendo? Então muitas vezes a gente vai querer dar um jeito com a força do nosso braço. Mas tudo que Deus quer é que a gente aprenda a confiar nele. Igreja, se foi Deus que levou Jesus, vou usar Jesus aqui. Se foi Deus que levou Jesus, Deus Espírito levou Jesus ao deserto, você acha que o Deus Espírito ia deixar ele morrer? Sim ou não? Você acha que o Deus Espírito ia abandonar ele? Sim ou não? É a mesma coisa comigo e com você. Se é o Espírito Santo que está te guiando, se é ele que está te levando, fica tranquilo. Por mais que pareça difícil a circunstância, mas é ele que está ali com você. Já não é a sua força que garante, não é a minha, a sua sabedoria, é o Espírito quem está por trás de nós. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2:11. Tito, capítulo 2, 11. Ó, falar algo para vocês aqui. Guardem isso aí, ó. Talvez não esteja acontecendo agora, mas vai acontecer, uma hora vai. Quando eu e vocês somos levados a esse caminho de santificação por Deus, as coisas para nós passam a ter uma outra... A gente começa a ter uma outra perspectiva das coisas. A gente começa a ter uma perspectiva eterna na nossa vida. Vocês estão entendendo? Fala assim, perspectiva eterna. Quando aí você passa pela transformação produzida pelo Espírito Santo, a gente começa a ver as coisas de uma outra maneira, um outro prisma. Estão entendendo? E a gente coloca... a gente começa a balizar as nossas decisões, julgando também a eternidade. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que está naquela condição de amargura, ela fala, não vou perdoar você. Será que ela está colocando a eternidade quando ela está pensando, quando ela tomou essa decisão de não perdoar, sim ou não? Ela está pensando na eternidade, sim ou não? Não. Ela está pensando só no momento e naquilo que acontecer. Agora a pessoa que tem um entendimento a respeito da eternidade, ela fala, não, estou indo para o céu, meu irmão está indo para o céu, como que eu... Isso que eu não tenho colocado nenhum sacrifício de Cristo. Como que eu vou permanecer com essa indiferença no meu coração contra Cristo me perdoou dos meus pecados, por isso eu devo perdoar? Tá entendendo? Em tudo que ela faz agora, quando ela começa a ganhar muito dinheiro, o que ela começa a fazer? Ela começa a pensar na eternidade. É que nem um homem rico, um homem que fica muito rico, ele compra de tudo, tem tudo, e agora ele percebe e agora? Tá entendendo? Mas uma pessoa que fica muito, que adquire riqueza no reino de Deus, ela começa a pensar na eternidade. Jesus disse, não acumuleis de tesouros para vós, mas acumuleis tesouro junto ao vosso Pai que está no... Então a gente tem que acumular, mas lá no... Então uma pessoa que chega à maturidade espiritual, uma pessoa que tem muita riqueza, ela pega o recurso dela e começa a investir no reino de... Porque o reino de Deus fala de coisas eternas. Estão entendendo? Por isso é importante você crescer na santificação e na transformação. Está entendendo? Fala assim, a graça de Deus é ela quem efetua a transformação e a santificação. Ó, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer, a pessoa mais pecadora desse mundo, ela pode entrar aqui e ser perdoada por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Verso 12. E ela nos ensina. A graça de Deus, ela nos quer dizer, ela nos dá condições, capacidade sobrenatural a renunciar à impiedade e às paixões e a viver as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Quero que vocês entendam isso. Então a pessoa vem carregada de pecado, Jesus perdoa ela e Jesus derrama uma graça sobre ela, e essa graça dá a ela condições de viver lá fora, nesse mundo caído, de maneira pura. Vocês estão entendendo? Lembra que eu falei para vocês que pureza é um estado? Ela está lá fora, onde o mundo está decaindo moralmente. Hoje o mundo parece que as tecnologias estão ficando mais avançadas, assim ou não? Mas está escrito em Daniel isso. Que a ciência ia aumentar nos últimos dias. Mas a moralidade do ser humano está o quê? Bem? Está entendendo? Então, a pessoa que recebe a graça de Deus e o Espírito Santo, ela consegue viver lá fora, mas com o padrão de pureza do céu. Não por causa dela, mas por causa do Espírito.
E a pessoa que vem na igreja carregada de pecado, ela é transformada, ela é salva pela graça, e a mesma graça que salva ela, a pessoa que mentia, ela tem condições agora, pela graça de Deus, a deixar de mim. Estão entendendo? Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14. Ele se entregou por nós, a fim de remir de toda maldade. Tá vendo? De nos redimir de toda maldade. Tudo que a gente fez, todo pecado. E o quê? Depois o quê? E purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas. Então você vem para Deus cheio de pecado, cheio de maldade, cheio de malícia. Jesus Cristo te salva. Ele te derrama a graça, e essa graça vai operando transformação em você. E agora você consegue fazer o bem para as pessoas, porque você está recebendo dentro do seu coração o bem que vem de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês compreendem? Por isso que tem pessoas que ela até faz o bem exteriormente, mas interiormente não tem nada de bem no que ela está fazendo. É somente por orgulho próprio, ou porque ela quer chamar atenção, ou porque tem algum interesse envolvido. O bem de verdade só pode ser feito se a pessoa estiver em Deus. A Bíblia fala que nenhum bem pode ser feito fora de Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala em Efésios que Ele nos salvou, a gente é salvo mediante a graça e para as boas obras que foi preparado para nós. Então a graça de Deus, ela te salva, te transforma e te dá condições de fazer o bem para as pessoas. Vocês compreendem? Amém? Bem simples. Quero que vocês vão em João 17:17. João 17:17. E como que eu faço agora para que essa graça que eu recebi de Deus, essa medida de graça, possa crescer em mim? Sim ou não? Eu e você recebemos uma porção, uma medida da graça de Deus. Mas como que ela cresce em mim e em você? Essa bondade, esse bem de Deus. Ou vou melhor dizendo para vocês, né? Como que eu faço para passar logo por esse caminho? O tempo só Deus que sabe. Mas eu sei algumas coisas, a Bíblia fala, né? Aquilo que a gente precisa estar firmado enquanto a gente está trilhando esse caminho. Caminho da santificação. Vocês estão entendendo? Fala assim, esse caminho vai ser a vida toda. Vocês estão entendendo? Esse caminho é a jornada da nossa vida. A gente sempre vai estar aprendendo com o Espírito Santo, ele sempre vai estar melhorando. Vocês estão entendendo? Nosso coração. Melhorando não é uma palavra muito... Melhorando não, né? A Bíblia fala que ele nos deu uma nova natureza. Essa natureza que ele nos deu sempre vai estar se desenvolvendo. Agora é um termo correto. Ela sempre vai estar crescendo e tomando conta da nossa natureza caída. Estão compreendendo? Amém? Amém? Ó, é como aquela pessoa que mentia. Agora ela não mente mais, mas ela não parou de mentir. Agora ela tem prazer na verdade. Tá vendo o crescimento? Ela é uma pessoa que me... Agora ela parou de mim. Agora ela tem prazer em falar a ver. Tá vendo que não é só uma... Eu parei de fazer uma coisa? Não, é uma mudança que acontece, uma transformação. Uma metamorfose, uma metanoia. Estão entendendo? É algo de fato que muda. Como a água vira vinho. Estão entendendo? Quero que vocês vão em João 17:17. João 17:17 vocês conhecem, né? Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a ver? Então o que santifica o meu e o seu coração é a palavra de Deus. Quanto mais, igreja, ó, já falei sobre isso, é muito importante vocês entenderem. Eu e você tem uma parte que é invisível, que é imaterial. Não adianta você querer viver só pelos sentidos que a gente toca, que a gente vê, que a gente sente. Se a gente não alimentar a nossa alma com a palavra de... A gente vai andar assim, para a igreja hoje, animado. Por quê? Porque sua alma precisa da palavra de Deus. Assim como o seu corpo precisa de comida para permanecer em pé, sua alma, sua parte invisível, sua parte imaterial necessita se alimentar da palavra de Deus. Ó como vocês são privilegiados de estar ouvindo a palavra de Deus aqui, nós todos. Está escrito em Amós, uma profecia que a Bíblia fala que nos últimos dias haverá fome sobre a terra. Fala assim, fome sobre a terra. Adivinha de que fome é essa que a Bíblia está falando? A Bíblia fala que Deus enviará fome sobre a terra. Fome do quê? De pão, de comida? Não. De ouvir a palavra de Deus. Você pega o carro, você vira uma esquina, tem uma aí? Tá vendo? Como eu e você é tão rico e não sabe? Por quê? A comida, se faltar, nós planta, nós ora e Deus envia.
Se não tiver uma ação de Deus pelo Espírito Santo para anunciar a palavra, tem vida. Estão entendendo? Fala assim, a palavra de Deus, ela contém vida. Estão entendendo? Um exemplo, dentro de cada semente tem uma árvore que vai sair dali, sim ou não? Tem um fruto. Dentro da palavra de Deus contém vida, de ânimo, fé. Por isso quando você ouve a palavra, seu coração é inundado de fé. Se você é uma pessoa que dá prioridade acima de tudo, como diz o versículo, amará o Senhor teu Deus acima de todas as, a ouvir, não, antes de qualquer coisa, eu quero ouvir a palavra de Deus, quero ter comunhão com, as demais coisas você serão acrescentadas. Tá vendo? O cristão, o filho de Deus que não se alimenta da palavra, ele vai olhar para as demais, para as necessidades, e aí ele vai viver por necessidade. Fala assim, Deus não responde necessidade. Fala assim, Deus responde fé. Sim ou não? O mundo aí está cheio de necessidade. Por que Deus não faz? Porque as pessoas não crê que Ele quer e que Ele pode fazer. Deus responde a fé. Por isso que Jesus falou, filhos, o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Contudo, buscai primeiro o reino de... O que Ele está falando? Tenha prioridade. Que a prioridade número 1 da sua vida, a partir do instante que você se entregou para Cristo, seja crescer na graça e no conhecimento. Assim, a palavra de Deus, ela me faz crescer. Ó, santifica-os na verdade. Então a palavra de Deus, ela vai te santificando na ela entra no seu coração, na sua parte que ninguém está vendo, ali no seu mundo interior. E ela começa a separar o que é verdade, o que é mim, o que é de Deus e o que não. Começa a te santificar. Filho, esse é o caminho. Em essa situação, esse é o caminho. Você começa a ser santificado. Ó, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Fala assim, o Espírito Santo, ele é a pessoa que traz a vida àquela verdade. Como assim? Tem uma pessoa que está aqui doente, um exemplo. Ela vem até aqui à frente. Eu sei que na palavra está escrito, Cristo disse, impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas quem manifesta a vida daquilo que Jesus falou? Quem manifesta a cura? O Espírito. É a mesma coisa com você. Você se enche o seu coração, o seu celeiro de palavra. E o Espírito Santo vai trazendo vida sobre a pá. Quando você começa a andar sobre o sobrenatural. Você não está mais caminhando sobre as leis naturais. Você está andando agora sobre a pá. Está andando de maneira sobrenatural. Quer dizer, sua confiança não está em nada que você pode tocar. Sua confiança está em Deus, que é esse. Estão compreendendo? Amém? Quero que vocês vão agora em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios 6, 9. Primeira Coríntios 6, 9. Ó, essa passagem que a gente vai ler agora é Paulo exortando a igreja de Coríntios, ensinando os irmãos de Coríntios. Então aqui ele está falando com pessoas que eram cristã, pessoas que tinham Cristo, pessoas que criam em Jesus Cristo. Amém? Ele está falando aqui não é pessoas que estão no mundo. Amém? Ó, vamos ler. Paulo, ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. É Paulo falando. Glória a Deus. Ó. Verso 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem se enganar. Então não se deixe se enganar. Quer dizer, não se engane a si. Não se engane a si mesmo e nem se deixe ser enganado pelo outro. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrão, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que esse caminho de santidade, esse caminho de santificação não serve para quem está vivendo longe de Cristo. Viu o que a gente falou lá no começo? Esse caminho não serve para quem está vivendo sem Jesus. Porque aquele que recebe Jesus Cristo, ele começa a trilhar esse caminho. Se uma dessas qualidades aqui que a gente acabou de ler tem na vida de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo, o que vai acontecer com ela? Transformar. A pessoa chega aqui roubando, ela para de roubar, ela deixa aquela prática por causa da graça de Deus e da santificação no interior.
Vocês estão entendendo? A pessoa chega aqui com uma vida imoral. Ela chegou, ela veio cheio de pé. O mesmo igreja, o mesmo Cristo que disse assim, ó, vinde vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviar, e em mim vocês encontrarão um descanso para a sua alma. O mesmo Jesus Cristo que te alivia é o mesmo que te transforma. Vocês estão entendendo? É o mesmo que te transforma. Só que as pessoas colocam todas as demais coisas como prioridade e não como o reino de Deus e a transformação. Porque é impossível. Se você buscar a palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, que é o que a gente vai falar no final, é impossível isso não acontecer em você. Vocês estão entendendo? É impossível essa transformação não acontecer. Vocês entendem? O extrato dessa comunhão, o fruto dessa comunhão entre você e Deus é todas essas imoralidades, essas coisas, ser expulsa da sua vida. Porque você vai começar a viver segundo a palavra e segundo a presença do Espírito. Sabe? Só que você fala assim, eu vou ler de novo, ó. Vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de... Não se deixem enganar. Fala assim, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Tá entendendo? Por que muitas pessoas não vivem algo real com Deus? Porque ela não é verdade. Se eu tô com uma doença, vou dar um exemplo. Se eu tô com um machucado, mas eu não pego aquilo e não falo, tô machucado. Tem como Deus fazer alguma coisa? Na verdade, se você nega que você tá com aquele problema, tem como ter solução? Sim ou não? Por exemplo, Deus chega aqui perto de você e você começa a esconder a sua fraqueza. Tem como acontecer? Aí você vai viver uma vida de aparência. Mas e se a presença de Deus vem e você fala, Deus, aqui é o meu pecado, aqui é a minha falha. Santifica-me. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa é o Senhor, então estou aqui, de todo o meu coração. Então não esconda de Deus. Traga a luz. Quando você traz a luz, Deus opera. Quando você não traz a luz, fica aquela coisa enrustida em você, te fazendo mal. Você sabe que está lá, porém você vive andando como se não te... Você está se enganando a si mesmo. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens andarão se enganando e sendo enganados, ou enganando e sendo enganado. Vocês estão entendendo? O engano começa aí, igreja. Você precisa ser sincero com você. Uma das coisas que a humildade tem é isso. A humildade sabe os seus defeitos, sabe as suas qualidades, mas sabe também os seus defeitos. Então não omite os seus defeitos de Deus. Traz para a luz, para que ele santifique. Glória a Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrões, e nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Outra coisa que o cristão também tem, ele olha talvez para a prosperidade. O que é prosperidade? A pessoa está indo bem, a pessoa tem essas qualidades e ela está indo bem. E ele começa a cobiçar a vida daquela pessoa. A Bíblia fala assim, não se indigne com os mal feitos. A Bíblia fala também, não copie a conduta do homem que é ímpio, do homem que é imoral, do homem maligno, está escrito em Provérbios. Vocês estão entendendo? E poxa, Igor, olha isso, eu vim para a igreja, eu estou no caminho de Cristo, eu estou seguindo o carro, uma pessoa, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, e ela está, nossa, ela está desfrutando, olha, ela tem dinheiro, ela tem carro, ela parece que tem paz. Fala assim, o pecado, muitas vezes, é uma cadeia. Que cadeia é essa? É uma cadeia onde você senta lá, tem uma televisão, um sofá, uma aguinha gelada. A pessoa está presa, mas não. Cristo disse que o pecado ele escraviza a pé. Aparentemente, você olhando de fora, ela pode ter tudo aquilo ali. Mas interiormente ela está presa pelo pé. Então, aquelas bênçãos que ela tem, serve como uma cadeia para... Se ela perdeu o casamento, ela se mata. Se ela perdeu o dinheiro, ela se mata. Vocês estão entendendo? O pecado serve de uma cela aconchegante. Estão entendendo? O pecado é como se ela estivesse confortável no seu próprio pé. E vai tudo bem. Aí você fala, poxa, eu estou com Deus aqui, parece que as coisas estão difíceis. Não, meu irmão, não está difícil. É que você está herdando o caminho da vida, da vida eterna. O que Deus deu para você, homem nenhum na terra pode tirar. Porque não foi o homem que deu, foi o próprio Deus. Foi algo eterno. Está entendendo? O que Deus te deu não tem na terra. O homem pode cavar, quebrar pedreira, ele não acha. Essa pérola, esse diamante, esse algo de valor que Deus te deu, homem nenhum na terra tem. E o dinheiro e a força humana não pode comprar. O que você tem um valor
eterno. Talvez a pessoa que você esteja olhando e falando, comparando a sua vida com a vida dela, ela não tem esse algo eterno que você tem, que é a presença de Deus em você, que é a convicção e a garantia de salvação por meio do sangue de Cristo. Vocês estão entendendo? Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não. Olhe somente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Estão compreendendo? Glória a Deus. Eu ia falar algo aqui, mas acho que vocês iam se entristecer muito. Vocês acham que os apóstolos depois de receber a missão, certo que eles eram os apóstolos, vocês acham que depois de eles ter visto Cristo ressuscitado, glorificado, visto tudo que viu, por que todo o sofrimento não parou eles de levar o evangelho? Por quê? Paulo, antes de morrer, disse assim, antes dele morrer, né, quando ele estava instruindo a igreja, ele falou assim, ó, eu não sei se fico aqui no corpo, por amor à igreja, ou se vou logo ter com Cristo, que é muito melhor. O coração e a mente deles já estava na eternidade, já sabiam que o que estava preparado lá é muito maior do que meus olhos estão vendo aqui. Por isso que ele disse assim, ó, a leve e momentânea tribulação que eu estou passando aqui não pode se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Vocês estão entendendo? É nisso que você tem que firmar o seu coração. Então você está dizendo que minha vida aqui na terra vai ser só uma vida de sofrimento? Não. Cristo disse, aquele que deixar pai, irmão, terra, casa, família, por amor a mim, vai receber 100 vezes mais nessa vida e na vida vindoura. Só que seu coração não pode olhar só para as coisas dessa vida. A Bíblia fala que se você é um filho de Deus, tem o Espírito Santo, mas vive olhando só para as coisas dessa vida aqui, você é o homem mais miserável, ou digno de misericórdia, eu diria. Porque você recebeu algo eterno, mas o seu coração, os seus olhos só fica para o que é aparente. Estão compreendendo? Fala assim, eu recebi algo eterno. Fala assim, eu não conquistei. A gente não dá muito valor ao que a gente recebe de graça, né? Geralmente a gente dá valor por aquilo que a gente pá. Sim ou não? A mãe da gente, quando a gente é criança, menino, põe o pé no sofá. Você não sabe como foi caro esse sofá? A gente depende do Espírito Santo para aprender a valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por amor a nós. Porque senão a gente troca pelo um prato de lenha, a gente troca por algo que é passageiro. O que é o prato de lentilha? Sabe quando você está com fome? Jesus estava com fome no deserto, sim ou não? O diabo veio oferecendo o que para ele? Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O prato de lentilha muitas vezes é aquela coisa que vai satisfazer a sua necessidade momentânea, a sua circunstância. Está entendendo? Se você não estiver firmado no Espírito e na palavra, você vai ser movido pelas circunstâncias, não pela fé real. A fé real confia em Deus. A fé, fala assim, a fé não nega a circunstância. Quando tinha uma pessoa doente, ela estava doente mesmo. Mas a fé opera sobre a circunstância. A fé vê a circunstância, está doente, amém. Mas quando a pessoa tem a fé na palavra de Deus, a palavra de Deus que é sobre todas as coisas, opera nas circunstâncias. Estão compreendendo? Amém? Vamos lá. Versículo 11. Tá vendo? Essas imoralidades, igreja, estavam acontecendo dentro da igreja. Pessoas que tinham o Espírito Santo, pessoas que eram salvas, mas estavam se deixando levar pelas coisas desse mundo. Verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Vocês foram lavados e o quê? Santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso, ou no Espírito de Deus, no Espírito Santo. Então ele está falando, você, irmão, você foi lavado, remido, santificado por Deus. Então não viva mais como uma pessoa imoral desse mundo. Tenha uma vida no Igor, como que eu tenho a vida no Espírito? Duas coisas. Você precisa da palavra, a palavra te santifica. E a comunhão com o Espírito, a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vai trazer a palavra para você na hora que você tem que tomar as suas decisões agora. Em vez de você colocar os seus parâmetros, você coloca como parâmetro a palavra de essa decisão, esse caminho que eu estou seguindo. Ele está de acordo com a palavra de Deus, sim ou não? É o Espírito Santo te traz. Filho, não vai por aí. Vocês entendem? Se você anda com o Espírito Santo, igreja, metade dos problemas que você vem pedir oração para Deus resolver, você nem entraria neles. Você está entendendo? Se você anda com o Espírito Santo, com a palavra, metade das coisas que muitas pessoas vêm para Deus me resolve, ela nem entraria. Vocês estão entendendo? Que o Espírito Santo é o conselheiro. A Bíblia fala que ele veio para nos guiar em toda a verdade. Vocês compreenderam?
Amém? Assim eu preciso. É uma comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo deve ser diária na sua vida. Todo mundo aqui bebe água todo dia, sim ou não? Sim ou não? Todo mundo aqui come todo dia, sim ou não? Sua alma também. Sua alma tem necessidade. A maior necessidade que a minha sua alma tem é a presença de Deus. Então, dia a dia, igreja, a Bíblia fala em Deuteronômio, se eu não me engano, que é como o orvalho. A palavra de Deus ela vai sendo destilada como um orvalho no seu coração. Sabe, você não vai entender tudo de uma vez, mas à medida que você vai caminhando, você vai compreender, os olhos do seu entendimento vai se abrir, mas é necessário que você caminhe. Está entendendo? Vocês estão compreendendo? Então a sua vida no Espírito tem que ser diária. Fala assim, o meu inimigo não é meu irmão. Vocês estão entendendo? Seu inimigo não é fulano, não é ciclano, ninguém. A Bíblia fala que o nosso inimigo ele é espírito e tem a nossa própria natureza, quer dizer, a nossa inclinação a fazer coisas que a gente não quer. Mas se você vive no Espírito, você vence isso. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, 14. Filipenses capítulo 2. Perdão, versículo 13. 2:13. Ó. Pois é Deus quem efetua do lado de dentro, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e sem discussões. Tá vendo quando você começa a andar na vontade de Deus? Ele começa a operar em você e começa a colocar as coisas no seu coração que ele gostaria de realizar na sua. Isso é de maneira pessoal, igreja. Vocês estão entendendo? Isso é pessoal. Fala assim, Deus é um Deus pessoal. Então tem planos e desejos de propósito de Deus que é para a sua vida, que não é para a minha. E vice-versa. Porque Deus é um Deus pessoal. Versículo 15. Para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Agora olha esse verso. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. Na qual eu e você brilha como estrela no universo. Quer dizer, quando você retém e guarda a palavra de Deus, a comunhão com o Espírito, aí você brilha. Talvez aos olhos do mundo não, mas aos olhos de Deus, sim. O que importa é os olhos de... Glória a Deus. Coloca Salmos, tá aí, Salmos 139, verso 23. Quero que vocês meditem nesses salmos aqui, ó. Fala assim, motivações. Quando você estiver orando, em casa, seu momento de oração, medite nesses salmos. Salmo 139, 23, ó. Que é o salmista Davi dizendo: sonda-me, ó Deus, e me conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietas. Sonda-me. Quer dizer, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade completa na minha vida. Verso 24. Vê se há em mim alguma conduta ou algo que te ofende. Quer dizer, Senhor, vê se há algo em mim, vê se tem alguma motivação no meu coração, se tem alguma condição em mim que está errada. E dirija-me pelo caminho eterno. Quer dizer, me leve mais perto de Cristo, torne mais consciente de Jesus Cristo. Lembra que Cristo disse: eu sou o a verdade e a vida. Está entendendo? Vê se há em mim uma conduta ou algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Um salmo para vocês meditar aí, amém? Fechem os olhos de vocês nesse momento. Quando você estiver orando na sua casa, no seu quarto, medite. Olhe com o Espírito.